Boa noite, amigos zumbideiros. Bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Eu sou o Júnior, um portador de zumbido severo que também está perdendo a audição do ouvido esquerdo. Já estou com uma perda auditiva severa no ouvido esquerdo. E o zumbido meu é muito alto mesmo, já era muito alto e agora, conforme a perda auditiva vai progredindo, ele vai se tornando mais alto ainda. Mas eu estou preparado psicologicamente para enfrentá-lo. Já estou enfrentando há mais de 3 anos e tenho tido bons resultados. Mas hoje eu vou falar sobre uma questão em voga para nossa comunidade de zumbideiros. É a questão do mascaramento. Que história é essa de mascarar o zumbido? Tá bom? Vamos falar sobre isso. Gente, é o seguinte, antes de tudo, por favor, deixem o seu like para ajudar o canal, né? E inscreva-se quem não está inscrito. O like é importante para que o Facebook possa oferecer o canal para as outras pessoas que são interessadas no tema zumbideiros como nós, principalmente, ok? E se você não gostar do vídeo no final, você dá um dislike ou você tira o like, tudo bem. E faça comentários, é importante a interação também. Isso mostra que o canal está movimentado e será de interesse pro YouTube que ele mantenha-se assim, porque é bom para eles e é bom pra gente, né? Gente, é o seguinte, o mascaramento é uma questão muito importante para pessoas que têm zumbido. Quando o meu zumbido começou, ele era bem baixinho, aumentou um pouquinho, aí eu já percebi que já estava incomodando. Aí eu percebia também que se eu ficava ouvindo músicas o tempo todo, com fone de ouvido, esse barulho, essas músicas encobriam, né, o meu zumbido. Então eu percebia que eu deixava de ouvir, porque o barulho acaba encobrindo esse barulho do ouvido, barulho que não é um barulho real, é um barulho que é percebido apenas pelo zumbideiro, né? Lembrando que existe casos de zumbidos que há barulhos mesmo, que são os zumbidos objetivos. A maioria é zumbido subjetivo, ou seja, ninguém ouve, só a gente mesmo. Casos raríssimos de zumbidos objetivos, onde outras pessoas podem ouvir, o que significa que é um outro problema, diferente desse problema do zumbido que é mais comum. E o que é mais comum no problema do zumbido? O que significa o zumbido? O zumbido é uma excitação do nervo auditivo, porque as estruturas nervosas estão tentando captar sons e não está havendo resposta nessa captação. Então é a ausência de sons nas mais diversas frequências que faz com que o nervo auditivo tente amplificar a captação desses sons que ele não está conseguindo, e com isso acaba causando essa excitação que é o zumbido. Eu tenho um vídeo que eu explico, né? Vou deixar no card aqui, que eu explico como que se forma o zumbido no ouvido. É uma explicação simples, gente, sem termos técnicos, sem nada, como numa conversa pessoal com leigos, para que dê para entender mesmo, né? É uma explicação oral que eu tento traduzir tudo que eu estudei sobre o zumbido. E na verdade é muito difícil para a ciência ter certeza o que está causando o zumbido.
É muito complexo, as estruturas são muito pequenas, os exames que podem ser feitos são exames subjetivos, quer dizer, depende da resposta do portador de zumbido. Existem exames de imagem que captam o zumbido, mas o motivo exato do que é o zumbido são teorias, e a mais aceita hoje é essa que eu acabei de falar para vocês, que as estruturas auditivas, as células nervosas auditivas que são responsáveis por umas diversas frequências, param de captar aquela frequência. Por exemplo, a célula que capta ali perto dos 1000 Hz morre e fica uma lacuna. Essa lacuna tenta ser preenchida pelas células laterais que amplificam a captação, e para tentar captar esses 1000 Hz, as células laterais não são responsáveis exatamente pelos 1000 Hz, mas elas acabam tentando pegar essa ausência, é uma compensação. E essa compensação, como ela não consegue, essa tentativa, essa amplificação acaba causando essa excitação do nervo auditivo. Mas há um problema com essa teoria. Eu estudei bastante e percebi que, na verdade, é muito comum pessoas que têm o nervo auditivo rompido numa cirurgia e continuam ouvindo o zumbido. E, na verdade, às vezes até amplificam, ficam com um zumbido muito maior, mesmo não ouvindo nada. Então, a resposta para isso da ciência é o seguinte, é que realmente tem pessoas que tem uma sensibilidade maior no nervo auditivo e que qualquer perda de audição, a pessoa começa a ouvir o zumbido. Quem sabe isso explique algumas coisas na minha vida. Por exemplo, desde jovem, eu lembro que quando eu tapava bem tapado o ouvido, eu ouvia um zumbido, né? Como se ele sempre estivesse ali. Provavelmente o que acontecia, na verdade, é que eu tinha essa sensibilidade, essa sensibilidade maior, e quando eu deixava de ouvir, né, as frequências, o meu nervo auditivo já começava a se excitar. Mas por que tem pessoas que não tem nunca zumbido? Perde a audição, vai perdendo e não tem zumbido. Realmente, com grande parte ou a maioria das pessoas, não aparece zumbido na perda de audição. Mas isso é uma característica também muito difícil de se estudar pela ciência, e eles apenas chegam à conclusão de que são questões pessoais. Quer dizer, tem um grupo muito grande de pessoas que tem essa sensibilidade maior e qualquer perda auditiva acaba causando zumbido, entendeu? Voltando a falar dessa história da perda da audição, realmente é uma coisa muito interessante, porque o meu zumbido, ele começou baixinho e ele foi amplificando conforme eu perdia a audição. Agora veja só, e o mascaramento, afinal de contas, funciona como é que é? Você pode mascarar o seu zumbido ouvindo músicas, mas tem dois pontos aí importantes. Primeiro, isso é contraproducente. Realmente dá um alívio quando você ouve alguma coisa mais alta e encobre o seu zumbido. Você imagina, muitas pessoas dizem que se sentem bem na frente do mar, realmente fica mais gostoso, porque aquele barulho do mar encobre o barulho do zumbido. Mas se você ficar o tempo todo mascarando, o tempo todo encobrindo, o seu cérebro não se desliga do zumbido, porque sempre que ele aparecer, sempre que o barulho que está encobrindo sumir, o seu cérebro vai acordar e falar, epa, tá faltando coisa aqui, e começa a vibrar, né? Começa a se excitar e o zumbido fica alto. O sistema límbico, que é um sistema que controla as emoções, ele entra em ação e acaba se irritando com o zumbido e acaba virando uma espiral negativa. Então, o ideal é que você nunca encubra, para que o seu cérebro esteja sempre ouvindo o zumbido e ouça o barulho lá fora também. Quer dizer, você não deve ficar no silêncio absoluto, para que o seu cérebro não se concentre totalmente no zumbido, mas você deve ouvir o som no limite do barulho do seu zumbido, não mascarando. Isso, inclusive, é um dos passos do protocolo do TRT, da terapia da habituação.
que eu falo, que eu trato aqui nesse vídeo também. Então, não é aconselhável você ficar 100% do tempo mascarando e encobrindo totalmente. Ouça sons para aliviar durante o dia, música, pode ser ouvir rádio, notícias, etc. E de noite não pode ser músicas assim, a não ser que seja aquelas músicas que não variam, aquelas lounge music, aquela coisa muito calma, muito tranquila, para que você possa dormir tranquilo também, mas sempre sem encobrir o zumbido. Você tem que ouvir a música e o zumbido. Ou o que eu faço, som branco, como som de chuva. Eu durmo com som de chuva, sem cobrir. Eu fico ouvindo o meu zumbido e ao mesmo tempo ouvindo o som branco, na mesma altura. Com isso, o meu cérebro se volta para o som branco, que para mim é um som mais interessante, um som que não incomoda, é o som de chuva, é um som gostoso, fazendo eu me desligar do meu zumbido. Esse é o objetivo da terapia sonora dentro da terapia da habituação, que é um dos passos do protocolo da terapia da habituação. Então, agora tem uma coisa muito interessante. Eu estou perdendo a audição, né? Vamos pensar no limite, uma pessoa que nada encobre o zumbido. Aí você pensa assim, como nada? Se a pessoa estiver do lado de um foguete, vai encobrir seu zumbido. Agora pensa numa pessoa surda que tem um zumbido muito forte. Não adianta, pode ter um foguete, pode ter bomba, que ela não vai ouvir. Então nada disso vai encobrir o zumbido. Essa é uma questão interessante. A maioria dos zumbidos crônicos, né, aquele que não vai embora, é 95% para cima, causado por perda auditiva. Mas essa maioria tem perda auditiva pequena, que é às vezes imperceptível pela audiometria. Agora vamos lembrar, a audiometria faz a medida, ele analisa as frequências principais entre 250 Hz a 8.000 Hz, que é a frequência da voz humana. Então é a frequência mais interessante para a gente, que mais importa. São as frequências que mais importam, pois é a que nos permite entender a fala, entender uma conversa e conversar. Então, de repente você não teve perda auditiva nessa faixa, mas você pode estar com perda auditiva numa faixa chamada de altas frequências, que é acima de 8.000 Hz até mais ou menos 20.000 Hz, que é a capacidade auditiva do ser humano. É uma faixa que você vai ouvir em música, em alguns sons da natureza, mas é muito mais dispersa e ao mesmo tempo ela não é uma faixa fundamental para nós, né? Para os seres humanos. Se a gente puder ouvir essa faixa, a gente vai ter uma amplitude auditiva maior, a gente vai poder ouvir sons com mais completude. Porém, se você não ouvir também essa faixa, não tem problema, né? Porque você pode conversar, você vai continuar ouvindo música, apesar de perder algumas frequências mais altas das músicas, mas isso não vai mudar muito sua vida. Agora, nessa faixa você pode estar com uma perda auditiva que você não percebe, porque essa faixa não é muito usada mesmo. A principal, como eu falei, é a faixa da audiometria normal. E você precisa então fazer uma audiometria de altas frequências para detectar se você tem perda auditiva nessa faixa, e aí a gente chega à conclusão, realmente seu zumbido é por perda auditiva, para descartar de vez outras questões. Agora, existem casos que realmente não dá nada aparentemente, mas o cérebro percebeu, é uma perda que não é nem perceptível pelos exames, mas o cérebro reclama, há uma perda auditiva. A maioria também, a perda auditiva não vai progredir. Não é o meu caso, a minha progrediu, está progredindo e está tendendo até a surdez desse ouvido esquerdo. Então imagine, quando eu me tornar totalmente surdo, se eu me tornar, Deus queira que não,
não haverá nada que possa mascarar o meu zumbido nesse ouvido. Agora já está muito difícil. Antes eu tomava banho, a água do banho caindo nas minhas costas, no meu pescoço, perto do meu ouvido, mascarava. Agora já não mascara mais, infelizmente. Mas isso não é um problema, como eu tenho falado para vocês, tão sério assim. É desagradável, lógico, porque além do zumbido forte eu estou perdendo a audição, mas a gente pode amenizar com o aparelho auditivo. O aparelho auditivo amplificando os sons para você, permitindo que haja uma captação do seu ouvido desses sons externos, dá uma acalmada também no seu zumbido, melhora. Eu fiquei um dia desse sem o aparelho, eu não percebi, eu tinha tirado para tomar banho e esqueci de colocar. E eu estava muito incomodado, eu fiquei um tempão me perguntando por que eu estou tão incomodado hoje com o zumbido, por que ele está mais alto? Daí que eu lembrei, puxa vida, eu esqueci do aparelho auditivo. Eu coloquei o aparelho auditivo e aí ficou um pouco melhor. Eu costumo dizer, melhora, eu sinto falta, mas não melhora, ainda mais no meu caso, não posso dizer que melhora muito. Eu diria que no máximo uns 20%, o que já ajuda para quem tem o zumbido tão alto. Na verdade ele aumentou demais meu zumbido e eu acho que pelo fato de eu já estar com perda auditiva severa, ele já está perto do limite que vai ficar. Então, quanto ao mascaramento, é fundamental que você não mascare completamente seu zumbido e também, para quem tem perda auditiva, vai ter que ouvir um barulho muito alto e às vezes não vai adiantar. Então, gente, a menos que você tenha perda auditiva nos dois ouvidos, que não é meu caso, eu tenho num só, o outro é bom, você pode contornar o problema da audição e é mais fácil para se habituar também ao zumbido. Quem tem problema de perda de audição nos dois ouvidos já complica um pouco mais, mas também não é impossível a habituação. Se usar prótese, se usar aparelho auditivo, facilita a habituação, é melhor. Mas até as pessoas completamente surdas, com perda, além de severa, que é a perda profunda, conseguem se habituar ao zumbido. É interessante, mas o cérebro permite isso, entendeu? Então vamos seguir aqueles passos da terapia da habituação, vamos evitar mascarar completamente o zumbido e vamos tocar a vida em frente nesse caminho da habitação, que é o melhor caminho para quem tem o zumbido severo e crônico, como eu. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Gostaria que vocês deixassem um like, se já deixaram, obrigado. Se não gostaram, pode tirar o like, pode dar um dislike, façam um comentário, digam o que não gostaram, se não gostaram, ou se vocês têm alguma dúvida. E a gente vai se conversando. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.